Com relação a esse requerimento que o Dr. Rômulo colocou sobre a questão da Facol, como que é o nome mesmo? CIO, tem que acostumar, né? Eu não estou acompanhando o Dr. Rômulo e a vereadora Irani nessas visitas às escolas, mas eu fico indignada que as nossas escolas estejam dessa forma. É muito triste. De fato, eu já fui professora e à tarde as crianças sentem muito calor. Depois do intervalo, então, é terrível. E o rendimento delas cai demais, só pelo fato de estar estudando à tarde. Porém, com o calor é muito pior, porque já vem o sono depois do almoço, então tudo isso implica no aprendizado. Se a gente quer que a educação avance, que as crianças tenham rendimento, que os nossos alunos aprendam, a gente tem que criar para eles um ambiente. Então, de repente, nem ventilador funcionando. Então, a gente vê uma escola sem telha, com coisinhas que são básicas, que não é difícil consertar. Então, eu vejo um abandono, realmente. Um abandono. Não é uma questão, não tem dinheiro para fazer. Tanto que eu fiz um requerimento para saber os custos lá da Facol, CEIO. Eu queria pedir para ser colocada o número 3, por favor, o número 3. O documento número 3 que ali, ó. Então, ali está relacionado os custos. Pode descer um pouquinho? Está dizendo ali, ó, investimento total da aquisição do imóvel, 8 milhões. Isso fora o dinheiro que já estava em impostos para a aquisição do imóvel. Depois temos investimento com reformas e adequações, mais 2 milhões e 800. Investimento com mobiliário e equipamentos, mais 930.692. Mais equipamentos de informática, 281 mil. Mais investimentos necessários para funcionamento, enfim, mais 700 mil. Então, todo o dinheiro da educação estão investindo num prédio que foi comprado para atender, até o momento, 600 alunos daqui da cidade que estão sendo transportados por ônibus distante de suas casas. E eu posso falar assim de conhecimento próprio, porque a pessoa que trabalha na minha casa comentou comigo que pessoas que quando foi para trazer os alunos do Caju para cá, foi falado para os pais que as reuniões de pais seriam feitas no bairro, para que os pais pudessem participar das reuniões, porque eles têm essa preocupação. Nem todo mundo dispõe de veículo próprio para se deslocar até lá. Então, eles têm a preocupação de acompanhar, de conversar com os professores, de saber como estão os seus filhos. E o momento oportuno é essa reunião de pais e mestres. E aí foi prometido para eles que seria no bairro. Então, quer dizer, tem muita promessa que não está sendo cumprida. E aí os alunos estão frequentando lá e as reuniões estão sendo feitas lá, nessa distância, e os pais não têm condições de participar. Então, é um emaranhado de situações que é descabido. Tanto dinheiro aplicado numa coisa dessa, num elefante branco aí, né? Não estou vendo gerar uma coisa com eficiência. O dinheiro público ele deve ser gasto com eficiência. É o menor custo com o maior benefício. E o que nós temos vendo é um enorme custo com benefício muito baixo. Por quê? Os alunos que estão sendo atendidos nas escolas que já existiam estão lá sem ventilador, sem telha, tomando chuva dentro da escola. É uma situação lastimável. E não é por falta de recursos, é que os recursos estão sendo canalizados para um local que a gente não sabe até onde vai isso, porque é muito dinheiro. Então, além disso aí, o meu assessor andou levantando os custos que já chega mais ou menos a mais de 20 milhões os investimentos que estão sendo feitos lá. E as escolas estão sem ventilador, sem telha, sem coisas básicas, que custa quanto?
que as próprias pessoas da prefeitura poderiam ir lá e dar uma geral, né? Arrumar essas escolas. Então, é uma falta de gestão mesmo. É isso que eu fico inconformada. Temos que cuidar daquilo que a gente tem. Eu ouvi falar muito mal de, porque é um monte de rotatória na cidade, é um monte de praça na cidade. Só que aí eu não cuido das praças e vou lá e faço um orquidário que já vai custar uns 3 milhões. E eu não dou conta de pintar o chão e fazer a sinalização de trânsito. Então, eu acho que primeiro, vamos cuidar daquilo que a gente já tem. Manter o mato baixo, manter a cidade limpa, manter as árvores podadas. Vamos manter as coisas que tem. Se sobrar, a gente faz algo a mais. Agora, de repente, faço um empreendimento imenso e largo aquilo que eu tenho abandonado. É triste. Dói. Porque é o nosso dinheiro mal gerido. Então, meu desabafo hoje. Parabéns ao vereador Rômulo, à vereadora Ani, por estar trazendo tudo isso para a gente. Mas eu peço mesmo que segura um pouco lá, então, e vamos cuidar das escolas que já tem. Outra queixa, todo esse dinheiro gasto assim, e quantas mães se queixando que as crianças aqui em Lençóis, elas são atendidas até os 3 anos na creche. Dos 4 aos 6, as crianças não têm para onde ir. Elas vão para a escolinha normal, que é meio período. Nós não temos escola, tempo integral, para as crianças de 4 a 6 anos. Então, se eu quero fazer a defesa das mulheres, então eu tenho primeiro que dar condição para as mulheres poder trabalhar, poder estar tranquila. Quantas vezes andando para a rua e fazendo campanha, a gente bate na porta da casa e a gente escuta a criança lá dentro. E as crianças, por ordem da mãe e do pai, não saem porque estão sozinhas. E aí a gente pergunta para o vizinho fala, não, é que a mãe está trabalhando e não tem com quem deixar. E as crianças estão sozinhas, porque não tem quem cuide. A mãe não tem condições de pagar alguém para cuidar. E nós não temos equipamento público para dar assessoria para essas mães. Para assessoria para essas mães poderem trabalhar. Então, são coisas básicas que a gente precisa cuidar primeiro do que gastar dinheiro com outras coisas. Não estou dizendo que o orquidário não é bom, é excelente. Eu não estou dizendo que fazer uma escola maravilhosa não é bom, é excelente. Mas temos coisas mais importantes, básicas, que a gente precisa fazer. É a mesma coisa que eu deixar os filhos passando fome e andar de carro importado. Então, são coisas básicas que o nosso dinheiro precisa ser bem gerido, com eficiência. E isso precisa de gestão, tá? Então, é um questionamento que eu quero deixar, uma coisa para a gente pensar e, com responsabilidade, escolher gestores.